Vamos seguir em frente, Otávio, porque agora chegou a hora da gente chamar o José Roberto Burnier, que já está por aqui. Tudo bem, Burnier? Bom dia. Tudo bem, Júlia? Bom dia para você, bom dia, Otávio, bom dia a todos do Em Ponto. Burnier vai conversar com o Dr. Dimas Covas, que está por aqui também, ele que é o responsável pelo Instituto Butantan e está coordenando aquela rede de laboratórios aqui em São Paulo. Bom dia, Dr. Dimas. Bom dia a todos, bom dia, Burnier. Bom dia, doutor Dimas. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Minha pergunta é assim, o senhor tem notícias fresquinhas, né, recentes aí sobre a chegada de novos kits para testes. Me parece que chegam amanhã, é isso, doutor Dimas? Exatamente. Os testes, nesse momento, estão aguardando em Frankfurt o embarque para o Brasil e, segundo a Lufthansa, ele deve chegar na madrugada do dia 14, da quarta-feira, de terça para quarta-feira. Né? Ele saiu da Coreia no sábado e está em trânsito. Serão 725 mil testes que chegarão nessa parcela agora, que é suficiente aí para abastecer a rede, né, por um bom tempo. Agora, com esses testes que vão chegar, com essa quantidade que vai chegar, a gente vai continuar testando apenas casos graves ou vai dar para ampliar os testes, doutor Dimas? Veja, a política de teste ela é definida pelo Ministério da Saúde. E, nesse momento, os óbitos, os pacientes com sintomas internados, é os que estão sendo testados. Essa política tem que mudar. Ela tem que passar para, na segunda fase, que é testar os indivíduos sintomáticos. Isso se aplica, de uma forma geral, a municípios, principalmente aqueles que ainda não têm uma taxa alta de infecção. Para a região metropolitana isso é um pouco mais difícil, porque a região metropolitana já tem aí a infecção sendo disseminada por transmissão comunitária, e na transmissão comunitária a maior parte dos indivíduos são assintomáticos. Os indivíduos que transmitem são assintomáticos. Então, uma estratégia que precisa ser adaptada aí para cada uma dos municípios do estado, dependendo da sua situação epidemiológica. Existem dois tipos de testes, o teste que é chamado RT-PCR, que identifica o vírus, que é esse que nós estamos falando, e existe o chamado teste de anticorpos, que sai aí na literatura e na mídia como sendo os testes rápidos. Né? Então, cada um tem uma função um pouco diferente. O teste RT-PCR é para identificar o vírus na situação aguda dos indivíduos que têm sintomas, e o outro teste é para identificar os indivíduos que já tiveram a doença e que desenvolveram imunidade. Né? Então, são objetivos diferentes e você tem que unir essas duas estratégias para ter uma fotografia da epidemia. Obviamente que essa fotografia não depende apenas dos testes, ela depende de outros indicadores, né? Principalmente número de óbitos, número de casos internados em hospitais, em UTI, e o índice aí, o índice de mobilidade. Né? Então, quando você junta todos esses elementos, você consegue fazer uma modelagem, você consegue ter ideia de como a epidemia evolui. Quando é que o senhor acha que vai ser possível zerar aquela fila que está lá de testes esperando o resultado no Adolfo Lutz? E minha última pergunta é, o que o senhor tem a dizer em relação a essa frase do ministro Mandetta? Tem gente que não sabe se segue o Ministério da Saúde ou se segue o presidente da República. Então, pela primeira pergunta, nós temos lá no Adolfo Lutz, com entrada a partir do dia 24, em torno de 15.300 testes. Desses 15.000, 12.200 já foram distribuídos para a rede. Então, a rede que eu chamei aí no começo de mutirão, né? Semana passada, na coletiva, eu falei que a gente iria fazer um mutirão. Então, esse mutirão já está com esses 12.200 testes em execução. E no fim dessa semana, começo da próxima semana, eu espero que toda essa fila de 15.200 e poucos testes sejam zerados. E a rotina que hoje é em torno de 1.300 testes dia, já está sendo liberada no prazo máximo de 48 horas. A segunda questão, óbvio que numa situação de grave enfrentamento de uma epidemia como essa, é importante que se tenha um discurso único.
Quer dizer, discursos contraditórios, discursos que levam mensagens diferentes para a população, elas atuam a favor do vírus. Quer dizer, isso é muito preocupante. Nós estamos trabalhando aí em cima desse bordão, fique em casa, mas a população lá da ponta da linha não entende muito o que significa isso. A população que tem que ganhar o seu pão dia a dia, né, vamos dizer assim, ela recebe essa mensagem, mas não entende muito bem o que significa. E se há uma mensagem contraditória de fontes diferentes do próprio governo, fica difícil. E isso se reflete aí na circulação, na mobilidade. A semana passada os índices de mobilidade caíram muito, né? Felizmente nesse fim de semana eles voltaram a subir, mas o que está por trás do índice de mobilidade é a transmissibilidade do vírus, é a taxa de transmissão. Quer dizer, se a gente diminui ou aumenta essa mobilidade, significa que diminuímos a transmissão ou aumentamos a transmissão. E daí a importância, quer dizer, se a taxa, a redução da mobilidade fica acima de 70%, a taxa de transmissão cai abaixo de 1. Ou seja, nós não conseguimos, um indivíduo infectado vai transmitir para apenas um indivíduo da população. Com isso a gente estabiliza a infecção. Menor do que isso, a taxa vai para 1, para 2, e aí a infecção continua sendo transmitida, também ainda numa velocidade não muito alta. Agora, abaixo de 50%, isso significa que maior número de pessoas será infectada, e aí a velocidade da epidemia será muito grande. Muito obrigado, viu, doutor Dimas? Eu sei que eu estou entendendo como taxa de mobilidade, o senhor está falando taxa de adesão à quarentena, né, que tem que ser acima de 70%. Portanto, fiquemos todos em casa de acordo com as orientações que vocês mesmos nos passam. Muito obrigado, viu, doutor Dimas? Um bom dia para o senhor, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Júlia, bom dia para você, querida. Tá certo, Burnier, muito obrigada. Obrigada, doutor Dimas. Nos falamos amanhã, Burnier. Beijo.